boa noite a todos. Boa noite às pessoas que estão nos acompanhando em casa. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, para que a gente possa, na noite de hoje, refletir um pouquinho sobre essa frase aqui, conhece-te a ti mesmo. Eu acho que todos aqui já ouviram essa frase em algum momento na vida, em algum lugar, em alguma circunstância, alguém já deve ter falado para vocês sobre essa frase que é a conhece-te a ti mesmo, né? E aí a gente começa a pensar assim, quem que falou essa frase? Essa frase foi dita por Sócrates, né? E quem que foi esse sábio, né? Esse filósofo? Foi Sócrates. E quem era Sócrates? Um dos mais importantes filósofos da humanidade. Viveu entre 469 e 369 a.C., na Grécia Antiga. Sócrates foi julgado e condenado à morte por defender suas ideias. Sócrates se notabilizou por ser o primeiro filósofo a estar mais interessado em nossa relação com os outros e com o mundo. Curiosamente, Sócrates nada escreveu e tudo o que sabemos dele é através de Platão. Então, na realidade, o Sócrates, ele é uma figura, era um personagem que estava nos livros escritos por Platão. Até hoje, não se sabe, tem até algumas correntes filosóficas que dizem que não sabem nem se Sócrates realmente existiu, se talvez ele somente teria sido um personagem criado por Platão. Mas, na realidade, é que as ideias de Sócrates são debatidas e formaram todo o fundamento da filosofia, e tudo começou a partir das ideias que ele divulgava na época, né? E aonde que Sócrates leu essa frase? Porque, na realidade, muitas pessoas pensam que Sócrates falou essa frase, conhece-te a ti mesmo, mas na realidade ele não é uma frase dele. Quando ele andava lá pela Grécia Antiga, ele teria tomado essa inscrição da entrada do templo de Apolo, na cidade de Delfos, como inspiração para construir a sua filosofia, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, numa das suas andanças, ele foi até ao templo de Apolo, na cidade de Delfos, e ele olhou essa frase escrita ali, mas não se sabe quem escreveu essa frase que fala sobre a importância de conhecer-se a si mesmo. Vamos avançar. Esse ato de conhecimento, capaz de promover nossa autotranscendência de que falava Sócrates, conhecer a mim mesmo para saber como modificar minha relação comigo, com os outros e com o mundo. Sócrates, ele foi o primeiro filósofo que começou a debater a questão do nosso posicionamento em relação ao mundo, né? E a fazer uma série de questionamentos e reflexões em relação à nossa situação no mundo. Como que eu me relaciono com as pessoas? Qual o efeito dessa minha relação com as pessoas, com o mundo? Como que isso repercutia em mim de alguma forma? E ele chegou à conclusão, né, que havia uma importância muito grande de eu me conhecer, saber quem eu sou, para poder me relacionar com os outros. Então, ele questionava os valores da sociedade ateniense, razão pela qual foi julgado e condenado à morte. Sua morte, porém, não impediu que a questão do cuidado de si tornasse um tema central da filosofia durante mais de 1000 anos e chegasse a influenciar alguns filósofos modernos e contemporâneos. Ou seja, praticamente quase toda a filosofia de Sócrates baseava-se nisso, naquela coisa de nós nos conhecermos a nós mesmos, saber como que nós nos posicionamos, como que nos relacionamos com as pessoas, e esse é o ponto central para, a partir daí, eu começar a fazer todas as minhas reflexões do que está acontecendo à minha volta. Ou seja, olhar para dentro de mim primeiro, me conhecer, saber quem eu sou, por que que eu estou aqui, o que que eu faço, como que eu me relaciono, para, a partir de mim, como ponto central, eu me relacionar com quem está à minha volta.
A questão central do cuidado de si é que jamais se tem acesso à verdade sem uma experiência de exame de consciência. Enfim, dessa experiência capaz de transfigurar nosso próprio ser. Sócrates acreditava no exame de consciência que, acompanhado de reflexão constante sobre nossas ações e atitudes e de como posso modificá-las para me tornar uma pessoa melhor. É como se a vida fosse uma obra de arte em que nós vamos nos moldando, nos aperfeiçoando no decorrer da existência. Ou seja, ele acreditava que a questão central do cuidado de si é só olhando para dentro de mim que eu vou ter condições de transfigurar o meu próprio ser. Ou seja, ele acreditava efetivamente, e se nós formos observar, existe muita consonância nas ideias de Sócrates com o que nós aprendemos da filosofia espírita. Porque Sócrates ele acreditava que eu só seria capaz de modificar as minhas relações, o que acontece comigo, se eu começasse de mim. Ou seja, se eu olhasse para dentro de mim, se eu identificasse os meus sentimentos, as minhas sensações, é que eu seria capaz de poder fazer essa transformação, de começar a me modificar. E ele ia além, como ele diz aqui, ele falava que o exame de consciência, acompanhado de reflexão constante sobre nossas ações e atitudes. O que ele quer dizer com isso? Sócrates ele era um sujeito que tudo que ele fazia, tudo que acontecia para ele parava, refletia e tentava identificar naquele sentimento que ele estava tendo, naquilo que estava acontecendo, como que aquilo interferia na sua vida. Como é que aquilo interferia no seu dia a dia, nas suas ações, nas suas coisas? E ele fazia isso há muito tempo atrás, coisa que nós às vezes não conseguimos fazer. Vamos em frente. Agora aqui eu queria fazer uma pergunta para você. A gente fala sobre conhece-te a ti mesmo, não é isso? Se alguém perguntar para você assim, quem é você? O que nós falaríamos? Quem somos nós? Pode parecer uma pergunta simples, não é? Em termos de Facebook, às vezes é fácil você saber como que uma pessoa é. Você vai lá no perfil do Facebook da pessoa, você olha tudo que ela posta. Tem gente que fala que o Facebook às vezes parece uma revista Caras, não é isso? A pessoa põe só massagem, estou almoçando, estou fazendo. Será que as pessoas efetivamente são o que está ali no Facebook? Será que eu sei realmente quem eu sou? Será que se um dia eu chegar diante do espelho, olhar para o espelho, eu consigo falar quem eu sou efetivamente? Será que eu consigo responder o que eu realmente desejo? Será que se alguém chegar para a gente um dia e perguntar assim para nós, o que você deseja da vida? O que a vida tem que você deseja? Será que um dia alguém chegar para nós e perguntar assim, quais são as suas angústias? Às vezes é muito fácil a gente responder essas perguntas quando nós estamos falando de outra pessoa. Mas às vezes a gente tem muita dificuldade de responder essas perguntas quando elas são direcionadas para nós. Porque nós somos experts em identificar essas situações nas outras pessoas, mas às vezes a gente tem dificuldade em identificar em nós mesmos. O que me entristece? Será que eu consigo responder essas perguntas? Eu vou fazer um convite para vocês. Quando vocês chegarem em casa hoje, não precisa ser hoje, ou durante a semana, façam essa experiência. Pode se trancar no banheiro, não tem problema, vai lá no espelho, olha no espelho. Tenta falar sobre você. Eu acho que nós iremos nos surpreender. Às vezes, nós podemos achar que nós somos muito mais do que efetivamente somos, e às vezes nós podemos dizer que nós somos muito menos do que realmente somos. E quando a gente começa a falar sobre nós mesmos,
parece que nós estamos falando de um personagem. Mas esse personagem é quando a gente fala de nós para outra pessoa. Quando alguém chega para a gente e pergunta quem somos nós, e a gente começa a falar, pode dar a sensação que nós estamos falando de outra pessoa e não de nós mesmos. Vamos tentar fazer esse exercício. Vamos em frente. O que me dá prazer? Será que eu consigo responder? O que me dá prazer? O que me deixa feliz? Será que eu estou levando a vida que eu realmente quero levar? Será que as coisas que estão acontecendo comigo efetivamente estão me transformando numa pessoa melhor? Será que as coisas que eu estou fazendo, as pessoas que eu estou convivendo, o trabalho que eu tenho, será que tudo isso tem a ver comigo? Com a pessoa que eu realmente sou? Essas eram questões que Sócrates fazia há muito tempo atrás. Por que é tão difícil se autoconhecer? Pode parecer fácil, né? Tentar descobrir o que nós efetivamente somos. Mas não é uma tarefa muito fácil. Tanto não é que eu até coloquei essa imagem aqui para ilustrar, assim, ó. É como se nós vivêssemos assim, envoltos em algo bem duro, né? E que para a gente se descobrir, a gente precisava de um martelo aqui, de um punção aqui, uma talhadeira aqui, para você poder abrir e enxergar dentro de você. Porque às vezes a gente não consegue ou não tem essa coragem de tentar olhar para dentro de si mesmo. E aqui ele diz aqui, o autoconhecimento nos leva a entrar em nosso íntimo e a ter coragem de fazer uma análise profunda de nossas dificuldades emocionais. Implica em reconhecer os nossos defeitos. Vou voltar. Quando você começa a fazer uma reflexão assim sobre quem você é, a primeira coisa que nós vamos observar e entrar dentro de si é você olhar para dentro de você e enxergar efetivamente o que está ali, né? E uma das primeiras coisas é reconhecer que nós temos defeitos. Eu queria dar uma notícia para vocês, nós vivemos num planeta de provas e expiações, que é o que nos ensina a doutrina. E todos nós que aqui estamos, todos nós, sem exceção, somos espíritos imperfeitos. Ah, eu não sou imperfeito. É sim, senão nós não estaríamos aqui. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos questões a aprender, a evoluir. Então, ter defeito não é problema nenhum, né? Isso não é uma dificuldade, isso é uma característica de todos nós que aqui estamos e que somos espíritos encarnados. O problema é reconhecer esses defeitos. E quando a gente faz essa experiência de autoconhecimento, uma das coisas que necessariamente nós teremos que observar em nós é que nós temos defeitos. E reconhecer esses defeitos é o primeiro passo que a gente dá para começar a mudar. E eu só vou conseguir enxergar esses meus defeitos se eu olhar para dentro de mim mesmo. A dificuldade em olhar para dentro de nós mesmos acaba nos levando a ter uma vida em função das outras pessoas. Quando eu falei lá anteriormente que olhar para dentro de si era aquela coisa difícil de você, como se você pegasse um martelo e tentar abrir e olhar lá dentro, quando a gente começa a realizar uma experiência como essa, muitas vezes nós podemos não gostar do que a gente vê. Ou às vezes ver coisas ali que a gente precisa mudar, mas que às vezes a gente não consegue fazer, porque é difícil. E existe uma tendência de quando a gente não consegue fazer isso, de nós desviarmos essa atenção para nós mesmos e começarmos a olhar para outras pessoas. Lembra quando eu falei um pouquinho lá atrás, que quando alguém pergunta sobre outra pessoa, quem é aquela pessoa, a gente tem muito mais facilidade de falar sobre a outra pessoa do que nós mesmos? E por que que isso acontece?
Porque é muito mais fácil falar da outra pessoa, não é? É muito mais fácil tirar conclusões sobre a vida das outras pessoas do que da nossa própria vida. Nesse processo, estamos falando das frustrações, mágoas e irritabilidade que nossos semelhantes podem provocar em nós. Podemos dizer que nossas frustrações, mágoas e irritabilidade são proporcionais àquilo que esperamos dos outros. Quanto mais esperamos, mais sofremos. Aqui entra algo muito interessante, que é o seguinte: eu começo a observar as outras pessoas. É isso? Eu não consigo olhar para dentro de mim mesmo, então eu começo a observar as outras pessoas. Eu queria também dizer outra coisa para vocês, que é extremamente comum e normal a gente fazer isso. E nós fazemos, às vezes, isso sem sequer se dar conta. Nós estamos julgando as pessoas o tempo inteiro, a todo momento. Fazemos isso diariamente, constantemente. Como eu disse, às vezes até sem perceber. E muitas vezes eu observo nas outras pessoas atitudes, situações que causam em mim irritabilidade, inconformismo, não é isso? Por quê? Porque eu estou olhando para outra pessoa, estou julgando e estou esperando que aquela pessoa, em contrapartida, me dê algo que ela não possa dar. E aí, eu estou fazendo aqui, como ele diz aqui, ó. Nossas frustrações, mágoas e irritabilidade são proporcionais àquilo que esperamos dos outros. Quanto mais esperamos, mais sofremos. Então, o que acontece? Eu não consigo olhar para dentro de mim mesmo, aí eu começo a espelhar as minhas expectativas nas outras pessoas, eu esqueço que as outras pessoas também são imperfeitas, têm as suas dificuldades. É óbvio que eu não vou conseguir perfeição das outras pessoas e o risco de eu me irritar, me frustrar é extremamente grande. Aliás, tem uma passagem lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta para os Espíritos qual o verdadeiro sentido da caridade, o que vocês acham que os Espíritos responderam para Kardec? O verdadeiro sentido da caridade é você pegar e ajudar as pessoas, dar alimento, dar isso, dar aquilo. Nós sabemos que isso é caridade. Mas não foi isso que os Espíritos responderam a Kardec. Eles responderam a Kardec que nós temos que ser indulgentes. O que é ser indulgente com as pessoas? É saber que as pessoas são imperfeitas, que as pessoas têm problemas, têm dificuldades como nós temos. E saber entender isso, saber compreender isso, é o verdadeiro sentido da palavra caridade. Mas muitas vezes nós não conseguimos fazer isso. Vamos em frente. Tentamos encontrar nas pessoas ou coisas o sentido para a nossa felicidade. A dificuldade de se voltar para dentro de si mesmo muitas vezes nos faz levar uma vida de frustrações. Viver sem esperar nada de ninguém ou de coisas é o primeiro passo em busca de nos libertarmos e caminharmos em busca do autoconhecimento. Eu vou dar uma notícia para vocês. Quando a gente tenta colocar todas as nossas expectativas nas pessoas ou nas coisas, existe uma probabilidade muito grande de nós quebrarmos a cara, que eu quero dizer assim, de nós nos frustrarmos. E por quê? Primeiro eu vou falar sobre as coisas, né? Nós vivemos numa sociedade que muito consumista, ou seja, ela está toda calcada aí no consumismo, que é legal a gente comprar as coisas tal e tudo, mas às vezes a gente observa que tem muitas pessoas que têm essas necessidades e criam a ideia de que se eu tiver determinadas coisas, se eu comprar determinadas coisas, se eu adquirir determinadas coisas, eu vou ser feliz ou vou ter expectativas assim. Só que a questão do material, ele está muito mais ligado à questão do desejo, né? Porque assim, a partir do momento que eu desejo uma coisa,
o meu prazer vai até onde vai o meu desejo de ter aquela coisa. Quando eu tenho aquela coisa, o que aconteceu com o meu desejo? Acabou. Então, aquele meu prazer ele vai ser momentâneo. E rapidamente ele deve ser substituído por outro desejo. E isso é um ciclo sem fim. Com relação às pessoas, é a mesma coisa. Eu não consigo me conhecer, tenho dificuldade para olhar para dentro de mim mesmo. Então o que eu faço? Eu vou colocar todas as minhas expectativas em quem está à minha volta. Não importa quem seja, filhos, marido, amigos, trabalho, não importa. Coloco todas as minhas expectativas ali. Só que eu esqueço de algo que eu disse para vocês aqui. Vivemos num planeta de provas e expiações, onde as pessoas são espíritos imperfeitos. E se ele é um espírito imperfeito, com certeza em algum momento eu vou me frustrar. A probabilidade disso acontecer é muito grande. Aí nós chegamos à conclusão que o caminho mais seguro para eu ter uma vida, digamos assim, com menos frustrações, é eu começar a olhar para mim mesmo, não é isso? E tentar fazer esse exercício comigo mesmo, né? Que é sempre o melhor caminho. E eu vou explicar o porquê. Vamos avançar um pouquinho aqui. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Nessa questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte para os espíritos: qual o meio mais prático, mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Vamos ler de novo, devagar. Então, o que Kardec perguntou para os espíritos lá? Qual que é o meio mais prático e eficaz, ou seja, qual que é a melhor maneira, aquela que é mais fácil e é mais eficaz, ou seja, aquela que dá resultado mesmo. Esse foi o objetivo dele em perguntar isso para os espíritos. Que tem o homem de se melhorar nessa vida, ou seja, de evoluir, de me tornar uma pessoa melhor, né? E de resistir à atração do mal. O que ele quis dizer com resistir à atração do mal? É que as influências espirituais negativas não cheguem até mim, né? Resistir a essas influências. Então, olha que pergunta que Kardec fez para os espíritos. Ó, qual que é a melhor maneira que eu tenho de me melhorar, de poder evoluir e de poder afastar o mal de mim? Quem sabe a resposta, né? Quem não sabe, o que a gente pode imaginar que os espíritos devem ter respondido para Kardec? Bom, se nós somos espíritas, frequentamos o centro espírita, ele poderia ter dito a Kardec o seguinte: olha, Kardec, para ele resistir à atração do mal e se melhorar nessa vida, o melhor que ele tem a fazer é ir no centro uma vez por semana e tomar um passe. Ele podia ter dito isso. Não, o melhor a fazer nessa vida, para você evoluir e resistir à atração do mal, é você fazer uma prece de manhã, uma prece na hora do almoço e uma prece à noite. Ou melhor para você melhorar nessa vida e resistir à atração do mal é tomar 1 litro de água fluidificada por semana. Ele poderia dizer, os espíritos poderiam responder tudo isso, mas não foi isso que eles responderam. Sabe o que eles responderam para Kardec? Isso. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Complicou, não complicou? Eu achei que os espíritos iam me dar uma receita aí para mim resistir ao mal, para mim evoluir, mas eles me deram o quê? Falaram para mim que eu tenho que conhecer a mim mesmo. Por que será que os espíritos disseram isso para Kardec? Vamos tentar entender por que os espíritos responderam isso? Primeiro, como que eu faço para resistir à atração do mal, conhecendo a mim mesmo? Sabe como que a gente pode fazer?
Se eu conheço a mim mesmo, se eu sei todos os meus defeitos, as minhas dificuldades e as reconheço, se eu recebo uma influência negativa, eu consigo identificar se aquilo é algo meu ou se é uma influência negativa que eu estou recebendo. Eu posso receber um pensamento para fazer determinada coisa, mas como eu me conheço, eu imediatamente corto aquilo, porque eu falo, não, isso não sou eu. Eu não tenho esse tipo de pensamento. Eu não tenho essa disposição de fazer essa coisa para essa pessoa ou uma situação qualquer. Por quê? Porque eu conheço a mim mesmo. Com relação a eu evoluir, melhorar na minha vida, como é que eu posso fazer isso se eu conheço a mim mesmo? Se eu me conheço, se eu faço aquele exercício interior de me olhar, de identificar os meus defeitos, é um passo enorme, gigantesco que eu dou para mim poder melhorar. Porque se eu dedico parte do meu tempo para me olhar, para saber o que eu preciso, refletir sobre as minhas ações, fazer uma análise, como que estava a minha vida há 2 anos atrás? Como é que está a minha vida hoje? O que eu estou falando não é conta bancária, carro, não é isso. Que pessoa que eu era 2 anos atrás? Que pessoa que eu sou hoje? O que eu vivi de 2 anos para trás, para cá, fez com que eu me tornasse uma pessoa melhor? Eu melhorei? Eu estou me relacionando melhor com as pessoas que estão à minha volta? Nós que somos espíritas, sabemos que somos espíritos reencarnados, não sabemos? Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Nós reencarnamos para ser melhor que quem? Eu reencarnei para ser melhor que eu mesmo. Então o meu parâmetro de evolução tem que ser quem? Meu vizinho, meu patrão, os meus filhos, a minha esposa. A referência tem que ser eu mesmo. E eu só vou conseguir fazer essa referência se eu analisar a mim mesmo. Se eu conseguir fazer aquela introspecção, de olhar para dentro de mim e saber quem eu realmente sou. E a doutrina espírita nos ensina isso maravilhosamente bem quando nos fala da lei da reencarnação. Quando um espírito reencarna, ele reencarna com uma série de propósitos, mas sempre no sentido de se melhorar. Então, se a gente ficar perdendo tempo da nossa vida tentando modificar as outras pessoas, nós vamos perder tempo. Vamos em frente. A doutrina espírita nos esclarece que o primeiro compromisso ao reencarnarmos é conosco mesmo, é o que eu acabei de falar. Ninguém reencarna para ser melhor que o outro. Muitas vezes passamos nossas vidas focadas nos outros sem a coragem de olhar para dentro de nós mesmos. Então, eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Nós não estamos aqui reencarnados para ser melhor do que a outra pessoa. Não estamos. Não estamos. Nós estamos aqui reencarnados para ser menor que nós mesmos. Se eu passar a minha vida focado nas outras pessoas, nos defeitos que as outras pessoas têm, nas dificuldades que as outras pessoas têm, e esquecer de olhar para mim, eu vou perder o meu tempo. Tudo bem, mas aí vocês podem dizer assim para mim, Cláudio, mas você está falando isso, mas quando nós temos filhos, quando nós temos marido, quando nós temos esposa, essas pessoas interferem na minha vida. Ok, interferem, faz parte. Essas pessoas não estão na nossa vida por acaso. Elas estão na nossa vida porque elas fazem parte desse contexto que eu preciso vivenciar para a minha evolução. Mas o meu esforço tem que estar focado em mim. Porque tem outra coisa que a doutrina espírita nos ensina, é que a partir do momento em que eu melhoro como pessoa, o meu pensamento se modifica. O meu pensamento se modificando, eu mudo com ele os fluidos que me envolvem e, consequentemente, eu consigo
também atuar nas pessoas que estão à minha volta. Então, todo o processo de transformação, ele começa a partir da própria pessoa. Ele não começa de fora para dentro. E eu vou dar um exemplo para vocês assim, que eu acho que todo mundo vai concordar comigo. Quando vocês observam uma pessoa que está seguindo um caminho, que vocês veem que o caminho não é legal, que vocês sabem que aquilo lá não vai dar certo, você chega para a pessoa, você fala para a pessoa, olha, isso não vai dar certo, você vai quebrar a cara, não sei o que lá, e a pessoa não percebe. E a pessoa quebra a cara, e não dá nada certo. Você sabe por que não funciona? Porque as mudanças não vêm de fora para dentro. Não é eu falando para uma pessoa que ela vai se modificar. Todas as transformações têm que vir de dentro para fora. Quando elas vêm de dentro para fora é que elas acontecem. Então, às vezes as pessoas sabem até o que elas têm que fazer. Elas não têm ainda a vontade de fazer. Todos nós que somos espíritas sabemos exatamente o que precisamos fazer para evoluir, para ser um espírito melhor. Todo mundo sabe, é só abrir o Evangelho, é só abrir o Livro dos Espíritos, está tudo lá. A receita está lá. Saber, todo mundo sabe. Só que existe uma distância muito grande entre o que eu sei e o que eu efetivamente ainda estou em condições de fazer. E é isso que eu falo da vontade, que vai aumentar de acordo com o meu conhecimento, de acordo com essa experiência do conhecer a si mesmo que a gente falou aqui. Aí tem uma historinha que eu vou falar para vocês. O discípulo perguntou ao mestre: mestre, por que estão todos felizes menos eu? O mestre respondeu: porque aprenderam a ver a bondade e a beleza em todo lado. Por que não podes ver fora de ti, não vês dentro de ti? O que ele quis dizer com isso? O discípulo disse para ele: por que eu não consigo ver essa bondade, essa beleza que está em todo lado? Porque ele disse que ele não pode ver fora dele o que ele não tem dentro dele. O que eu queria dizer para vocês tem exatamente a ver com o que eu falei anteriormente. Quando eu começo a me modificar, e vale a pena vocês fazerem essa experiência, nós, quando começamos a mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a gente começa a olhar as coisas de maneira diferente. Começamos a perceber coisas que não percebíamos antes. É como se nós estivéssemos, vou dar um exemplo, é como se eu estivesse navegando numa página na internet e algumas coisas estão ocultas lá. E quando eu começo a rolar ali com o mouse, começam a aparecer coisas que eu não tinha visto. Eu começo a perceber coisas que a minha percepção muda. Muda por quê? Muda porque as coisas mudaram ou muda porque eu mudei? Quantas pessoas a gente conhece que você olha assim a pessoa numa situação e você fala assim: nossa, essa pessoa está passando por tanta dificuldade, mas mesmo assim ela está ali, está alegre, está de cabeça erguida, está enfrentando. Eu não conseguiria fazer isso. Sabe por que essa pessoa consegue fazer isso? Porque ela está vendo coisas que você não está vendo. E quando nós começamos a fazer esse exercício de autoconhecimento, eu começo a enxergar coisas que eu não vejo. Vou dar outro exemplo para vocês fazerem essa reflexão interna. Lembra que eu falei para vocês olharem para como vocês pensavam há 2, 3 anos atrás e vocês olharem como vocês pensam hoje? Eu tenho certeza que cada um de vocês vai identificar em vocês algo que hoje vocês enxergam de maneira diferente. Aí vocês vão falar: realmente hoje eu estou enxergando algumas coisas. E sabe por que vocês estão vendo de maneira diferente? Não porque essa coisa que vocês estão enxergando mudou, é porque vocês mudaram. Vocês mudaram a forma de ver as coisas. E a gente só consegue fazer isso se a gente faz esse exercício interior. Quem estiver em paz consigo mesmo,
com o que tem, com o que faz, com o que é, com o seu ambiente, com as circunstâncias que o rodeiam, mais facilmente ficará em paz com os outros. Por isso o processo de mudança deve começar por si mesmo. Em vez de... Eu vou voltar um pouquinho aqui para a gente refletir. O que ele está dizendo aí? Quando eu estou em paz comigo mesmo, com o que eu tenho, com o que eu faço, com quem eu sou, no ambiente onde eu vivo, a probabilidade de eu viver num ambiente melhor, de mais paz, de mais tranquilidade, de mais serenidade, é muito maior. Porque uma hora nós vamos perceber que quem cria o ambiente somos nós mesmos. Somos nós mesmos que criamos a nossa atmosfera. Aí tem uma frase aqui que ele fala, que eu acho muito interessante, que diz o seguinte, ó: em vez de cortar os espinhos que há nos outros, o melhor é calçar sapatos e luvas. Não tem como eu cortar os espinhos que as pessoas, o que eu julgo que as pessoas têm. Porque cada pessoa é uma pessoa. Então o que ele recomenda aqui? Calço sapatos e luvas, eu não vou me machucar. O que é esse calçar sapatos e luvas? Quando eu sei das minhas necessidades, quando eu me conheço, sei como eu sou, eu fico menos suscetível ao que está fora do meu alcance, né? Então, se eu enxergo e vejo que as pessoas têm dificuldades, têm seus espinhos, como diz a frase aí, eu tenho uma possibilidade muito maior de não ser atingido por isso. Vamos em frente. Eu vou falar agora um pouquinho, eu já falei isso numa palestra anterior, mas eu sempre acho importante. Alguém já ouviu falar aqui dos neuróticos anônimos? Tem gente que acha meio engraçado quando a gente fala assim, né? Eu também achei. Neuróticos Anônimos é um grupo que existe já há bastante tempo, né? Nós temos um grupo que se reúne lá no nosso centro, eles não têm vínculo com a casa, a gente só cede um espaço para eles se reunirem. É um grupo com mais de 40 anos e é um grupo que reúne pessoas, eles têm a mesma filosofia de reunião que o AA, que são os Alcoólicos Anônimos, que eu acho que esse a grande maioria das pessoas conhece, e é muito interessante as reuniões deles, porque são pessoas que têm suas dificuldades emocionais e que em reuniões que tem todo um método, toda uma forma de ser realizada, eles trocam experiências, conversam, se reúnem semanalmente, eles têm a mesma linha de reunião do AA, os 12 passos, as 12 tradições e tal, e é muito interessante, né? Eles estão lá no nosso centro já faz uns 5, 6 anos, de vez em quando eu vou lá em algumas reuniões, eles me convidam, as reuniões são abertas, assim, para quem quiser ir, e é muito interessante, e se um dia vocês tiverem a oportunidade de conhecer algum, sugiro até que vão, porque é bem interessante. E esse grupo, eles têm os 12 passos lá e tem alguns passos lá que falam muito sobre o autoconhecimento. O primeiro passo deles lá diz o seguinte, ó: admitimos que éramos impotentes perante nossa adicção e que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. O que ele quer dizer com isso aqui? Admitir que eles não têm controle sobre suas emoções, sobre as suas dificuldades. É um exercício de autoconhecimento que eles precisam realizar para ingressar num grupo como esse. O quarto passo diz assim: fizemos um profundo e destemido inventário moral de nós mesmos. Vou ler de novo. Fizemos um profundo. O que é profundo? Fundo, dentro, lá embaixo. Inventário o quê? Moral. O que é fazer um inventário moral? Quando a gente faz um inventário numa empresa, o que a gente faz? Vai lá, senta, vê tudo que tem, não é isso? Conta. Uma coisa é fazer isso com parafuso, outra coisa é você fazer isso com as suas dificuldades morais. Então eles fazem isso. Eles têm como passo fazer isso. Um profundo e
Destemido. O que é destemido? Sem medo. Entrar dentro de si e resgatar todas as suas dificuldades morais. E eles têm algo muito interessante. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Quando você participa de uma reunião como essa, e eu fui assim participar como ouvinte lá, apesar que lá no centro eles deixam um folhetinho assim, apresentando o trabalho, né? Então eles falam assim, como que eu faço para saber se eu sou neurótico? Aí eles têm alguns sintomas lá. Se a gente lê aquilo lá, você vai na reunião no dia seguinte, porque daqueles sintomas lá, você vai achar lá uns 5 ou 6 você tem. Irritabilidade, etc, etc, etc. Né? Porque todos nós somos um pouco neuróticos mesmo, isso não está tudo certo, está tudo normal. E é bem interessante a forma como eles realizam, tal, tudo é muito, muito bacana. E eles têm uma oração que eles fazem no final da reunião, que é a oração da serenidade. Vocês conhecem? E ela diz o seguinte, essa oração aqui, ó. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Vou ler devagarzinho de novo, a gente faz um comentário. Então, o que eles pedem aqui? Serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Quando você faz um exercício de conhecer a si mesmo, e você se conhece, sabe como você é, você consegue identificar coisas que você não pode mudar. Não são coisas em relação a você, são o que está à sua volta. Então não adianta eu sofrer por coisas que eu não posso mudar. Então ele reconhece que ele não tem capacidade de mudar. Então o que ele está pedindo? Serenidade para aceitar. Se eu sei que eu não posso mudar algo que está à minha volta, o que eu tenho que pedir de ajuda? Serenidade para aceitar, para entender aquilo. Seguindo, coragem para modificar aquelas que podemos. O que eles estão pedindo lá? Faça aquele exercício do conhecer a si mesmo, que a gente falou anteriormente, inventário moral de si mesmo, entrar aqui, identificar o que eu preciso mudar. Ok, eu sei o que eu preciso mudar. O que eu preciso para mudar? Vontade e coragem. Porque às vezes tem coisas que eu preciso de coragem para mudar. Tem coisas que a gente tem em nós, que se alguém chegar para nós e falar, você precisa mudar isso, você fala que às vezes o quê? Não consigo. Não é isso? Não consigo. Preciso ter coragem para fazer isso. E no final ele fala aqui, sabedoria para distinguir uma das outras. Eu preciso saber o que eu posso mudar e o que eu não posso mudar, porque eu corro o risco de querer mudar o que eu não posso, não é isso? Estou querendo mudar algo que eu não posso. Então eu preciso ter essa sabedoria de saber identificar uma coisa da outra. Então é muito interessante essa oração da serenidade, e eles fazem essa oração quando eles terminam a reunião. Eu acho que eu acabei. É isso. O que eu queria deixar de mensagem final para vocês nessa noite de hoje é que nós temos que aproveitar essa oportunidade que nós estamos aqui encarnados, vivendo, aproveitar essa oportunidade nesse momento que a gente está passando, até inclusive no nosso país, para que nós possamos realmente fazer essa reflexão de conhecer a nós mesmos. De que quando a gente julgar o que está acontecendo, tentar olhar para dentro de nós e começar essa transformação a partir de nós. Essa é a transformação possível. É aquela que começa dentro da gente. Porque se eu conseguir me modificar, me tornando uma pessoa melhor, acreditem, o mundo ficará melhor, para mim, se eu conseguir realizar essa transformação. E eu deixo a oração da serenidade para vocês, que eu acho que ela é muito bacana para a gente poder refletir. Ok? Obrigado mais uma vez pela oportunidade, uma boa noite para todos.